Êxodo, no capítulo 17, nos diz a palavra de Deus, do verso 1 até o verso 7. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor, e acampou-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo pudesse beber. Então eles contenderam, todo o povo, contra Moisés, e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés disse ao povo: por que vocês contendem comigo? Por que vocês tentam a Deus? Tendo ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco este povo me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Moisés, passa diante do povo. Toma contigo alguns anciãos de Israel. Toma na tua mão a tua vara, aquela que você feriu o rio, e vai. Eis que eu estarei ali, diante de você, sobre a rocha que está em Horebe. Ali você vai ferir a rocha, e dela sairão águas, e todo o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Texto que Deus nos traz hoje ao coração, acerca deste evento que temos desde o início desse ano tratado nos nossos cultos, e mesmo depois que veio a pandemia e daí só podemos passar as mensagens por áudio aos irmãos. Temos chegado nesse texto por muitos ângulos que o Espírito de Deus tem colocado em nosso coração, e muitos assuntos emergem das letras da palavra de Deus. Hoje temos algo que Deus colocou em nosso coração nesses dias, que o texto carrega em si alguns símbolos que devem ser sopesados em nossa consciência para entendermos os propósitos que Deus tem na nossa vida para esse tempo presente. Nosso coração e nossa alma e nosso rogo ao Senhor é que Deus fale com você através dessa palavra. Que ela toque em pontos que você está vivendo. Que Deus fale com você. Porque o mais importante é que Deus fale conosco. É a palavra de Deus vir sobre nós. O mais importante na nossa vida sempre será a palavra de Deus. Veja que nesse texto, quando o povo estava com sede e começou a clamar a Moisés estava em dificuldade, o povo estava em dificuldade porque estava com sede, ele, seus filhos e seus animais, num deserto. Situação surreal, uma situação de enlouquecer, talvez como estamos vivendo hoje no mundo. Mas quando a palavra de Deus veio para Moisés e Moisés a retransmitiu ao povo, tudo deu certo. Moisés sabia o que fazer, o povo de Israel então sabia o que fazer, eles obedeceram à palavra de Deus e o deslinde foi a água que saiu da rocha. Você e eu precisamos da palavra. Mais do que um milagre de saúde, ou um milagre financeiro, ou um milagre em qualquer área que precisamos, ou o suprimento de qualquer necessidade que temos, precisamos da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz para nós, no momento de dor: aquieta-te, eu não vou te curar, por exemplo. Deus às vezes pode falar isso. Deus falou isso com
Paulo apóstolo. Mas sabendo que é aquela palavra de Deus, a gente sossega, a gente descansa. Se Deus chega para nós e fala, eu quero que você foi assaltado por esse assaltante e eu queria que você perdesse esse dinheiro. A palavra de Deus é algo tão forte a gente saber que aquela é a vontade de Deus, que com certeza a gente dizia amém, Senhor. A palavra de Deus é que nós precisamos. Você precisa da palavra de Deus hoje. Nesse texto aqui, fala de 2 elementos, que é o que Deus colocou em nosso coração para destacar. Primeiro, a água. Eles estavam com sede, chegaram até a rocha e saiu água. A água matou a sede, que era o problema deles. Então, as necessidades foram supridas. Então, a água aqui é um símbolo de quando as nossas necessidades são satisfeitas. Maravilha você está com uma doença, e aí você recebe as águas da saúde, é curado de alguma forma. Vai no médico, pode ser, abençoado por Deus, que é usado por Deus para a tua saúde. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Aconteceu outras vezes eu ser curado de uma forma sobrenatural. Fui numa igreja e oraram por mim e eu fui curado. Isso também acontece. Como é bom, diante de uma necessidade financeira, por exemplo, de repente vir um emprego ou um aumento de salário ou algum dinheiro que uma pessoa deu para nós que nos supriu. Como é maravilhoso quando as necessidades são satisfeitas e alguma das nossas sedes é desfeita. A água aqui é o símbolo das necessidades satisfeitas. E a rocha é um símbolo de Jesus. Aliás, no Antigo e no Novo Testamento, Jesus vai ser apresentado como uma rocha. O próprio Cristo vai dizer que ele era a rocha. E sobre a pedra que era Pedro, a pequena pedra, né? Ele iria iniciar a sua igreja. E Pedro depois, citando Isaías, na sua epístola, fala da pedra que foi reprovada pelos homens. A pedra de esquina ou pedra fundamental, ou rocha principal, que os homens rejeitaram, se tornou a principal, e ele ali, na sua primeira epístola, Pedro fala que Jesus é a rocha que foi profetizada pelo profeta Isaías, 500 anos antes de sua vinda. Jesus é a rocha. A água é o símbolo das necessidades satisfeitas. Diante desses 2 elementos que estão nesse texto, o povo foi ali e recebeu água, necessidade deles de água, de sede, foi satisfeito deles dos animais. E a rocha, símbolo de Jesus, desses 2, podemos considerar muitas realidades para as nossas vidas. Muitas posições possíveis vêm desses elementos. Primeiramente, o que Deus tem para nós é que as nossas necessidades, que seriam simbolizadas pelas águas, né, fossem supridas na rocha, em Jesus, e que nos abeberássemos das coisas que vêm de Deus. Esse é o mote, é o principal desse símbolo aqui. Só que algumas distorções desse princípio de Deus se vislumbram em muitos crentes, em muitos não crentes, e nas vidas que orbitam esse planeta todo. Deus quer que quando houver alguma sede, no corpo, na alma ou no espírito, a gente vá até a rocha que é Cristo e que Ele dê essas águas para nós. O que Deus quer é isso.
estou com um problema financeiro, estou com um problema familiar, estou com um problema de uma grande carência afetiva, estou com um problema de preciso me casar, estou com um problema no meu casamento, estou com um problema jurídico, na justiça. Qualquer uma das sedes vindas das nossas necessidades, o que Deus tem é o que ele falou para Moisés. E foi aqui para todo o povo. Vocês vão até a rocha e de lá sai a água. O suprimento vem através de Jesus. As distorções é o que nós vamos tratar aqui também, assim como o modelo de Deus. Porque existe água que vem da rocha, que é o que nós vemos aqui. Bênçãos, suprimento de bênçãos através de Jesus. É isso que Deus quer. Só que na vida existe água sem rocha. Quando as águas, símbolo do suprimento, símbolo de eu ter alcançado algo, não provém da rocha, não vem de Deus. Eu tenho um suprimento da necessidade, mas ele não provém de Deus. E isso é um problema gigante. Seria melhor que não tivesse essa provisão. Muitos ateus aparentemente estão muito bem e têm água. Eles têm saúde, eles têm prosperidade. Inclusive, quando isso foi visto pelo salmista Asaf, que era o maestro de Davi, esse Asaf, no Salmo 75, ele disse que os pés dele quase se desviaram porque tinha água sem rocha. Deus faz levantar o sol sobre maus e bons e faz com que a chuva desça sobre justos e injustos. Mas isso pirou Asaf. Ele ficou doido. Ele disse que ele até teve inveja do ímpio. Porque o ímpio tinha as coisas materiais e ele não tinha. O ímpio tinha águas e ele tinha sede. Jó também falou acerca disso. Que as pessoas más tinham suprimento, tinham muita água muitas vezes, e às vezes pessoas como ele, Jó, não tinha, porque ele estava no deserto com sede em todas as áreas, né, passando por todo tipo de sofrimento. Água sem rocha é possível, né? As águas, os suprimentos que não vêm de Deus também. Tem pessoas nesse mundo que estão tocando a sua vida sem Deus, mas eles trabalham, eles semeiam, muitas vezes são mais honestos que muitos crentes. E estão comprando, vendendo, lutando. Deus não seria injusto muitos nesse mundo vivem, como Deus falou para Esaú. Esaú, eu não vou estar com você. Aliás, foi a profecia que o pai de Esaú deu para Esaú. Para Jacó, Deus vai estar com Jacó. Mas para você, Esaú, Esaú e Ismael, né? Foi a mesma profecia. É pela espada de vocês que vocês vão conquistar as coisas. É água sem rocha. Deus não está na minha história. Muitos
pessoas importantes, cultas, acreditam hoje que Deus é um relojoeiro. Existe. Mas ele deu corda no relógio, que é esse mundo, e se mandou desse mundo. E as pessoas estão vivendo, comprando, lutando e conquistando suas águas sem Deus. Isso a gente entende num orbe, num mundo, num meio não evangélico, não evangélico. Agora, já pensou acontecer essa vertente de água sem rocha no meio de cristão? Dentre os igrejados, em obreiros, em profetas, em pastores. Será que é possível tais pessoas do mundo gospel vivenciarem água sem rocha? Quer dizer, eu recebo suprimentos de necessidades das quais Deus nunca participou. Isso seria diabólico, exatamente. Isso seria desastroso, com certeza. Muitas vezes, nós que somos do Senhor, nascidos de novo, palpitamos pelo Espírito Santo, mas podemos incorrer em algumas armadilhas quando buscamos as bênçãos de uma forma tão apressada, tão esbaforida, com tanta ansiedade carcomendo o nosso ser, que Deus não é consultado. Não há oração, não há paz no meu coração pelas águas que eu fui me abeberar. Não busco os irmãos, os líderes, os pastores, para ver se suprida a minha sede numa ou noutra área. Toda vez que eu agir assim, sem oração, sem liderança, sem paz, sem buscar com os irmãos que me confrontem, vou apressadamente, desarvoradamente, buscando o suprimento das minhas necessidades, eu vou encontrar águas, mas não da rocha. E o desastre disso está em Eva, por exemplo. Eva foi sem seu marido, sem consultar o seu marido, sem orar a Deus, até aquela malfadada árvore da ciência do bem e do mal. E lá, adivinha, estava Satanás, que começou a conversar com ela. E foi o maior incentivador dela ter água sem rocha, água que não veio da rocha. Conhecimento. Essa árvore é boa para dar conhecimento, você vai ser igual a Deus. Quer coisa boa? Conhecimento? Conhecimento é muito bom. Conhecimento sem Deus chama-se bruxaria. Né? Feitiçaria é os objetos que se usa místicos, né? Mas a feitiçaria. A bruxaria é conhecimento sem Deus. O que é um bruxo? Senão um profeta desviado. O que é um bruxo? Senão um profeta que foi buscar no lado oculto, através de Satanás, ter conhecimento. O que é a maçonaria, por exemplo? É a pessoa buscar conhecimento de coisas profundas do mundo espiritual, do mundo místico, que não vemos, só que sem Deus. É igual Eva. Eva era a primeira maçônica. Por quê? Tal qual a maçonaria, Eva foi buscar conhecimento e o poder que o conhecimento traz. Só que sem Deus. Água sem rocha. E por isso nós estamos como estamos. Nós estamos hoje nesse mundo louco por causa de uma mulher. Poderia ter sido também Adão, mas foi por acaso foi a Eva. Foi buscar água sem rocha. A água que não é da rocha. Sara também. O problema árabe
judaico que existe hoje em nossos dias é porque ela pega Agar, uma escrava, para ter relação com seu marido. Daí Agar teria um filho que ela adotaria como seu, e ela ficaria com aquele filho que seria como se fosse seu filho, que foi Ismael. Água sem rocha. Ela não ora, ela não busca em Deus, ela não pede para Abraão orar para que Deus fizesse daquela maneira. Deus já tinha dado a promessa que seria através do ventre de Sara, com Abraão, num tempo que Deus tinha consolidado. Mas daí, apressadamente, ela vai procurar água sem rocha. Josué também, numa cidade chamada Ai, que na nossa Bíblia, no livro de Josué, está como Ai, mas é Ai. Tem um H ali no meio. Josué vai sem oração. Josué vai sem jejum. Josué vai sem buscar a Deus, sem santificar o povo, que foi o que ele fez antes de adentrar em Jericó, e Deus deu as águas de vitória em Jericó, por causa que ele foi na rocha buscar água. A rocha que é o próprio Cristo. Mas em Ai, aliás, né, que na nossa Bíblia está Ai, ele não fez isso. E foi a única derrota de Josué na terra prometida. Por quê? Foi buscar água que não era na rocha. Sansão também. Sansão, ele foi buscar mulher e os pais falaram, mas não tem mulher em Israel. Dentre tantas mulheres que querem você, que você não pode pegar aqui, uma daqui. E Sansão falou, não, mas eu tenho uma que é do povo filisteu e ela me agrada os olhos. Água, mas não era da rocha. Ele acabou cego e morto. O grande juiz Sansão. Saul foi procurar água que não era da rocha, perdeu seu reino. E assim, se queremos ter algo imediato, desastroso, sempre Satanás terá o mundo, as suas águas. Bicas satânicas, lagos infernais, fontes humanas poluídas pelo pecado, vão ser buscadas no afã de se matar a sede no corpo, na alma e no espírito. Temos que ter muito cuidado. Quando temos sede, nossos joelhos devem se dobrar como nunca. Quando recebemos uma dádiva, entre aspas, que não proveio de Deus, é o cavalo de Troia de Satanás. Sabe, na Ilíada de Homero, que fala do cavalo de Troia, tão conhecido, em que Troia era uma cidade inexpugnável, mas daí os gregos pegam um gigante, um cavalo gigante, e dão de presente para os troianos, só que dentro daquele presente, daquele cavalo gigante, que eles disseram que era uma homenagem aos troianos, que eram invencíveis, estava o exército grego dentro do cavalo. E daí as portas gigantes de Troia receberam aquele grande cavalo e eles comemoraram, dizendo, os nossos inimigos estão louvando a nós. Mas ali, dentro do cavalo, estava entrando o exército que ia matar a todos. Isso não é apenas história grega. Satanás tem seu cavalo de Troia.
Temos que ter cuidado, muito cuidado. É muito significativo quando Abraão chega para o seu filho, que lhe pergunta: eis aqui, pai Abraão, o cutelo, eis aqui a madeira para o sacrifício, eis aqui o monte do sacrifício. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Não sabendo Isaac que ele era o cordeiro para o sacrifício que Deus tinha pedido a Abraão, e Abraão, com o coração partido, porque queria obedecer a Deus, chega e fala: Deus proverá, a água virá da rocha. É esse o sentimento que tem que carregar o nosso coração. Deus, eu prefiro ficar no deserto do que ter águas satânicas a matar as minhas sedes. Foi o que Jesus falou para Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou para Satanás: eu quero água da rocha, eu quero pão do céu, eu quero a bênção de Deus, porque é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dor. Falando então a própria palavra, que existe bênção que não é de Deus. Águas que não são da rocha. Pão que não é o pão vivo que desce do céu. E com certeza é cavalo de Troia de Satanás para as nossas vidas. Outra vertente de água sem rocha, que é uma das mais tristes dentro do povo do Senhor, ela acontece, água sem rocha, quando temos uma vida sem relacionamento amoroso, afetivo, de um filho para com o pai, com relação ao nosso relacionamento com o Abba, com Deus Pai. Quando não nos relacionamos com Deus no coração, com afetividade e experiência com Deus. Quando Deus é só um meio para um fim que eu desejo, quando Deus é um estranho que resolve o meu problema, como se ele fosse um médico que mal me conhece, um advogado que não vivencia as minhas dores, um juiz que não anda comigo, quando não temos essa pessoalidade, essa intimidade, esses entranháveis afetos para com Deus, coisa que a gente vê em muitos hinos de órfão, em muitas vidas que vivem fazendo campanha, de campanha em campanha, faz campanha pela saúde, mas não tem vida com Deus, não sente sua presença, não teve um toque de eternidade. Depois, Deus, por sua misericórdia, dá, ou de alguma forma a pessoa se abebera de águas, a pessoa vem com saúde, é curada, mas logo ela está com um problema com a filha de relacionamento. Daí começa a fazer a campanha, e daí o problema, entre aspas, resolve. Daí ela já está fazendo campanha por causa do marido, ou por causa de uma nova doença que veio. E assim vai, correndo sempre atrás de bênção. Bênção e bênção e bênção. E daí você não vê aquela pessoa dizer: nossa, eu tive uma experiência com Deus. Você não vê a pessoa testemunhar assim. Que eu estava passando uma grande tribulação, por um grande problema, daí eu tive um sonho espiritual, ou Deus falou no meu coração, ou naquela grande tribulação eu fui batizado com o Espírito Santo, ou não tem experiências nenhuma com Deus. A pessoa não consegue falar nada. Tem algum toque de eternidade que teve com Deus. Eu estava passando pelo meu vale, daí eu comecei a orar, eu comecei a sentir tanto a presença de Deus, e o poder de Deus veio sobre a minha vida, e eu fiquei tão feliz que eu falei para Deus: Deus,
não tem problema nenhum, eu posso ficar nesse deserto com sede, mas eu não posso abrir mão da tua presença. Isso, você não vê isso em testemunhos. Você não vê isso em muitas vidas. Isso também é água sem rocha. Rocha sem água. A gente vê certos hinos, irmãos, não que estejamos falando de cantores, mas é uma realidade triste dentro do povo evangélico. Tem hinos que falam assim, com letras tão estranhas, sem nenhuma intimidade. Tem hinos que falam assim, ó, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, que é o Cântico de Maria. Isso é uma pessoa que a água, ela está se abeberando das águas da rocha. Tanto quem compôs esse hino, como a própria Maria. Agora tem hinos que são tão estranhos, irmãos, que vem carregado de uma letra do anjo que desce, do fogo que aparece, do Deus que quer fazer, e daí vem o fogo, vem o trovão, e daí começa a falar das grandezas de Deus, mas sem falar de uma intimidade com Deus. Os relacionamentos com Deus são relacionamentos de poder e não de amor. Água sem rocha. Hinos que comemoram a orfandade, que é tão grande que Deus é apenas o resolve tudo, que deve ser temido e não amado, buscado nos momentos difíceis para que Ele resolva as minhas dores. Agora, não é um Deus que me carrega no colo, não é um Deus que olha nos meus olhos, não é um Deus que faz cafuné em meu cabelo, não é um Deus que me aperta, que me afaga, que me dá um abraço. É um Deus que resolve meu problema. Eu não busco porque eu amo. Eu busco para que Ele resolva meu problema. Eu busco para que eu não vá para o inferno. Eu dou o dízimo porque eu estou em dívida com Ele. Porque eu tenho medo desse Deus. Pavor. Não relacionamento. Ou, para muitos, vão à igreja para dar uma satisfação à sociedade ou à família. A Bíblia é um livro de afetividade e muitos têm coisificado a Deus. Salmo 23, vemos que o salmista caminha todo o tempo com Deus, seu pastor. No início, no meio e no fim da jornada, ele está com Deus. Verifica-se que no Salmo, ele não se importa com o lugar, não há preocupação com os fatos, com o tempo. Ele passa pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu passe no vale da sombra da morte. Ele não se importa com a mesa perante os inimigos. Ele se importa apenas com tu estás comigo. É muita afetividade de Davi no Salmo 23. Água na rocha. Esse povo, a gente percebe a diferença entre a maneira com que eles agem, a falta de intimidade com Deus é uma coisa assim gritante. Eles têm um coração completamente órfão. Eles nem podem conceber que Deus é um pai. Eles têm o problema, eles não vão a Deus. Notou que o texto eles dizem que eles foram a Moisés, eles não foram a Deus. Eles não oraram. Eles podiam fazer, vamos fazer um sacrifício aqui, vamos levantar um altar a Deus. Quando Deus resolve os problemas de água antes, em Mara, que vimos já, quando Ele leva as codornizes e o povo come carne no capítulo anterior, esse povo não faz altares de agradecimento a Deus. Esse povo não diz que eles glorificavam a Deus quando as águas de Mara se tornaram doces.
ou quando eles foram para Elim, onde era um oásis maravilhoso. Não diz o texto ali, edificar um altar ao Senhor. Deus era um estranho. Água sem rocha. Eu recebo da vida as dádivas de Deus, mas Deus não é a minha rocha, eu não estou nela. Eu não vou até Deus, me relaciono com Ele, e daí vem águas na área da prosperidade, na área da saúde, na área da família, na área do casamento, na área dos filhos, nas muitas áreas da minha vida, a partir de Deus, e eu estou totalmente conectado com Ele, vivo com Ele, sinto Sua presença, estou na rocha. Tenho comunhão com Ele. Para muitos não é assim. Muitos nem sabem que, nossa, Deus pode dar beijo na gente. Deus pode me dar um afago. Muitos nem têm a consciência. Não, mas Deus afetivo, que heresia, meu irmão. Mas é estranho achar que isso é heresia. Sendo que Jesus chega para os discípulos e na oração do Pai Nosso, Ele falou, quando vocês orarem, orem assim. Abba, ou Pai Nosso. Ali está Pai Nosso, né? Texto original, a palavra Pai está Abba, que é a expressão de uma criança de colo. É como uma criança bem pequenininha pedindo assim, paizinho, inho, inho. Quanto menor é a criança, né? Mais ela usa de diminutivos carinhosos. E a oração do Pai Nosso era assim. E outra coisa, Pai, ele não falou Deus. Quando vocês orem assim, Deus, bendito seja o teu nome. Peço isso, não. Quando vocês orem, digam, Abba, Pai, afetividade. Porque na vida, para Deus, água na rocha. Na rocha, porque eu estou em comunhão, comungado, eu me relaciono. Estou vivendo na rocha, eu vivo na rocha. Para muitos não é assim. Muitos têm água sem rocha porque não se relacionam com Jesus a rocha, apenas com a água. Tanto é que durante 40 anos para esse povo faltou muita coisa. E Deus foi sempre tratado nesses 40 anos como um meio, todo o tempo. E não como um fim assim a ser buscado. Eles sempre buscaram água, eles nunca buscaram rocha. Isso chama-se idolatria. Ídolos não se relacionam. Ídolo é a adoração sem relacionamento, que são os pseudo-adoradores. Jesus chega para a mulher, junto ao poço de Jacó, a samaritana, e fala que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus? A hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. O Pai. Eles não adoram a Deus, eles adoram o Pai. Eles não adoram uma divindade, nem tem um culto religioso impessoal. Eles vão adorar ao Pai. Afetividade, relacionamento, paternidade. Ele é o meu Pai. Adoração é diferente da idolatria, porque a adoração depende de não ser órfão no coração e na mente. A mulher junto ao poço buscava nos colos de homens, porque ela tinha 6 maridos, ali Jesus a confronta, e ela buscava os colos de muitos homens porque não tinha um colo de um pai que tinha abandonado ela. Pessoa que nunca recebia afetividade, busca afetividade em outros.
tal desejo de suprimento das nossas carências é só no colo do Abba. Por isso que a adoração é tão necessária, porque ela nos supre da orfandade. Nós precisamos adorar. Deus não precisa ser adorado, nós precisamos. Porque a adoração cura a orfandade. Esse povo aqui era um povo idólatra. Eles idolatravam a Deus e não adoravam a Deus. Quando uma pessoa está diante de um ídolo e pede uma graça ao ídolo, não tem relacionamento nenhum. É como se ele fosse um dono de um supermercado, em que a moeda é a minha religiosidade. Mas não afetividade. Porque quando tem afetividade no meu culto, eu sou um verdadeiro adorador. Incrível, mas a adoração está muito atrelada a verdadeiras emoções. E não apenas estar numa igreja com uma Bíblia na mão. Onde está o meu coração quando eu estou com a Bíblia na mão, quando eu me ajoelho, quando eu oro? Tenho afetividade com Deus? Porque isso vai fazer a diferença entre idolatria e adoração. A água sem rocha vai produzir os falsos adoradores. De que Jesus falou para a mulher samaritana sedenta de muitas águas em seu corpo, porque veio buscar ali a água, em sua alma, sede de marido, e também a sede espiritual que era gritante em sua vida, com certeza maior. Jesus fala, a água que eu der, mulher samaritana, essa vai, água, ou seja, a água da rocha, essa vai ser tão grande, a água que eu lhe der, porque tem a água dos 6 maridos, tem a água de uma adoração fria feita pelos samaritanos no Monte Gerizim, tem essa água, mas a água que eu lhe der, a água da rocha, quem a beber, criará nessa pessoa um rio, uma fonte que salta para a vida eterna, e essa pessoa jamais terá sede. Quando essa mulher samaritana se abeberou dessas águas, ela saiu enlouquecida, deixou o balde e foi com sede anunciar que Jesus era o Messias esperado. Ela enlouqueceu por Cristo. Como diria Paulo apóstolo, né? A água, quando sai da rocha, ela é tão transformadora que você não consegue ligar muito para a água. Você só liga para a rocha. Existe água sem rocha, gente. Toda vez que não aceitam rocha sem água. Porque esse povo não aceitava rocha, que era Deus, sem água, que é passar por lutas, tribulações e necessidades. Quando faltou água, eles dizem, nós lemos no texto, verso 7, está Deus no meio de nós ou não? Cadê Deus? Deus não está no meio de nós. Rocha sem água não existe. Deus está comigo e eu estar em tribulação, Deus está comigo e eu não ter água, eu estar com necessidade, rocha sem água, eles não aceitavam. E todas as vezes que nós não aceitarmos rocha, Deus, sem água, temos necessidades, tribulações, nós seremos igual a esse povo. Teremos sempre água, suprimento, mas sem a rocha que era Deus. Tanto é que Deus queria fazer isso para esse povo. Moisés, meu anjo irá com você adiante e vocês vão entrar na terra prometida, mas eu não irei com esse povo. Você vai ter água, Moisés, mas você não vai ter rocha. Esse povo vai ter água
da terra prometida não vai ter rocha, vai ter proteção do anjo, vai ter tudo. Menos rocha, todas as águas. Moisés fala, Senhor, não nos faça subir daqui. Não nos dê água nenhuma, nos mata de sede. Mas não deixa a tua presença. Não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Senhor, eu quero rocha, mesmo que eu morra de sede. Sabe, tem que ter na nossa vida rocha sem água. Porque senão a vida vai ser sempre água sem rocha. Temos que ter dentro do nosso coração, Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Tem que ter igual Paulo apóstolo, de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas tribulações, nas minhas necessidades por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Tem que ter, como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu aceito rocha sem água. Tem que ter. Porque se nós não aceitarmos rocha sem água, a nossa vida será água sem rocha, tenha certeza. Jesus na cruz falou, Deus meu, a única coisa que ele reclamou era a falta de rocha. Deus meu, por que me desamparas? Ele não falou da água. Ele estava morrendo de sede, tanto é que ele pediu sede literal no corpo. Em muitas águas, Jesus na cruz estava ali, sofrendo. Mas ele perguntou, cadê a rocha? Ele não perguntou, cadê a água? Rocha sem água é a segunda vertente, né? Aqui nós vimos água sem rocha. E tem a vertente da rocha sem água. Você tem Deus, mas está passando por tribulação. Você tem Deus, mas está no vale da doença. O salmista, Salmo 139, diz, se eu estiver na cama, né? E se fizer a minha cama no Seol, até ali a tua mão comigo estará e tua destra ali me sustentará. É a rocha, só que não tem água. Deus está com ele, mas ele está doente. Davi está no vale da sombra da morte. Não tem água, mas tem rocha. Não temerei, porque tu estás comigo. Rocha sem água na vida de José no Egito. Lembra José do Egito? Que a gente chama de José do Egito? O patriarca José sofreu 17 anos colado na rocha, só que sem água. Até que ele esperou a água da rocha. Você tem Jesus e está com Jesus e não abre mão com Jesus, mesmo que não tenha águas de um casamento, águas de filhos, águas de relacionamentos que você quer ter, águas financeiras ou águas de saúde. Isso é a rocha sem água. Coisa comum nos maiores servos de Deus da Bíblia. Quando as necessidades estão gritando, quando a sede é insustentável, mas Deus só tem o rocha. A Bíblia diz que a água da rocha é algo tão... água sem rocha é algo tão comum que em Filipenses, o preso Paulo apóstolo escreve lá da prisão de Filipos.
porque ele estava com rocha sem água. Quando escreve a Epístola aos Filipenses, era uma das epístolas em prisão. Ele estava frutificando, escrevendo a palavra de Deus no cárcere. E lá ele falou: não estejam ansiosos por coisa alguma. É quando faltam as águas. Antes façam conhecidos diante de Deus as vossas necessidades. A quem? A rocha. E diz o texto que não vai vir as águas. Não. A paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque Paulo sabia que temos que estar na rocha. E temos que enfrentar momentos sem água, até que saia água da rocha, quando a rocha quiser. Abraão, Deus ia tirar as águas dele, que era Isaac, e Abraão topou. Quando exalto a Deus na tribulação, quando eu agradeço sem razões aparentes, quando permaneço com Ele apesar dos disparates da vida, eu estou vivenciando rocha sem água. Noemi disse que Deus levou o seu esposo Malom, seus filhos. Imagine uma mulher que morre o marido, morre os 2 filhos, e essa mulher permanece com Deus e não abre mão de Deus. Noemi, a sogra de Ruth, no livro homônimo. Ana era estéril e dizia que Deus tinha feito o seu ventre estéril. Só que de ano em ano ela ia adorar no templo. E estava orando no templo, pedindo a Deus. Estava na rocha pedindo que saísse água, mas na rocha. Não abria a mão da rocha. Não é assim que diz aquele hino? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será meu Deus. Rocha sem água. Você aceita? A galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, todos os homens ali, todos eles eram rocha sem água. Que tal você ser incluído ali? A proposta de Deus para nós: fique na rocha, até que saia a água da rocha. Não se bebere de água alguma que não seja da rocha. Aceite rocha sem água até que saia a água da rocha. Porque quem aceita rocha sem água vai ter água da rocha. Existe água na rocha. Quando eu me relaciono com Deus, a rocha, tenho que viver conectado com Ele. Aguardo quando vem dele águas nas áreas específicas da minha vida e em uma proporção e tempo dentro da sua santa estratégia,
para que todas as coisas, todas de fato, cooperem conjuntamente para o meu bem, a fim de que eu seja, como diz Romanos 8, cada vez mais parecido no coração com Jesus Cristo, a rocha. Porque as águas nem a sede são mal. Nós não temos que dar a todo momento atenção, água para as pessoas. Nós temos que levar as pessoas na rocha como fez Moisés. Fica na rocha até da rocha vir água e orientar a pessoa nesse sentido. Até as águas virão da rocha. Unir-se-á, esse é o propósito de Deus, a rocha e a água da rocha, com a pessoa conectada e abraçada à rocha. Aí beleza, aí é bênção. E para concluir a nossa mensagem, um dia haverá só rocha, quando Ele enxugará de nós toda lágrima, quando estaremos para sempre com o Senhor, quando como Ele é o verei, quando o meu corpo do pecado for transformado num corpo incorruptível, quando tragada for a morte pela vitória, quando eu dizer, ó morte, onde está a tua vitória? Ó aguilhão, onde está o teu vencer? Isso está 1 Coríntios 15, só rocha. 1 Coríntios 15, 54. No momento em que o corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas Deus nos dá vitória por intermédio da rocha, que é Jesus. Em Apocalipse 21, só rocha, verso 4 diz: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E a rocha disse: Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E aquele que tiver sede, dar-lhe-ei da fonte da água da vida. Ao que vencer, herdará todas as coisas. Eu serei sua rocha. Eu serei o seu Deus. E ele será meu filho. Apocalipse, capítulo 21, 4 a 7. Haverá só rocha. Haverá só filho, pai e uma grande família. Você é verdadeiro adorador. Que Deus te abençoe com essa palavra. Ela me abençoou. Fique com isso dentro do teu coração, que Deus te dê vida e força. E lembre-se, água só da rocha.